Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso teológico em questão, o curso teológico da Agência Missionária AMAI. Nesse mês estamos falando sobre a martiologia, a doutrina do pecado, e por mais que o pecado ele venha a ser inerente ao ser humano, nós temos que entender que ele foge da nossa compreensão. E o que eu quero conversar aqui com você é sobre a origem do pecado. Porém, o que eu e você nós sabemos falar muito bem é sobre as práticas de pecado. Sabemos definir, sabemos colocar as características sobre práticas de pecado. Mas sobre o pecado em si, quase nada sabemos falar, justamente pelo fato de o pecado ele fugir da nossa compreensão. Então, antes de falarmos sobre a origem do pecado propriamente dito, nós temos que entender o que é o pecado. E a regra de fé para a nossa vida é justamente a Bíblia Sagrada. É nela que está contido determinadas doutrinas, como a doutrina do pecado. O grande problema é que na Bíblia Sagrada nós não temos um estudo metodológico, uma metodologia sistemática que trata o pecado de passo a passo, com cláusulas, com tópicos, subtópicos. Nós não temos isso na Bíblia Sagrada. A doutrina do pecado está espalhada em toda a Bíblia e está espalhada através da experiência de determinados homens. Então nós temos que coletar essas informações sobre o pecado em toda a Bíblia, de capa a capa, em todo o livro, através das experiências que homens tiveram, bem como através daquilo que Deus ele foi falando através de determinados homens. E quando eu começo a coletar essas informações é onde eu consigo então ter uma noção não só das práticas do pecado, mas como do pecado em si. Então nós vamos olhar para o Velho Testamento e quando eu olho para o Velho Testamento eu encontro 4 expressões que no português foram traduzidas para pecado. A primeira grande palavra usada para pecado no Velho Testamento é a palavra chatá, que significa falhar em um determinado propósito. A segunda é avon, que significa iniquidade. A terceira, rachá, que significa perverso. E a quarta é pechá. Essa última expressão é a expressão que significa transgressão, porém é a expressão mais usada no hebraico antigo e no Velho Testamento, pois ela denota transgressão moral. Em outras palavras, a expressão que melhor traduz pecado no hebraico antigo é pechá, porque ela é mais profunda, fala também da moralidade. Porém, a Bíblia não foi escrita somente no hebraico. Há um outro idioma predominante na Bíblia que seria o grego. E no grego, diferentemente do hebraico, eu tenho 5 variações de palavras, de termos, que no português foi traduzido para pecado. Porém, a maior e a mais usada expressão no grego é a martiologia ou amartia. Amartia é a palavra mais usada no grego para denotar pecado no português. E esta palavra amartia, ela significa fracassar ao atingir um alvo ou simplesmente errar o alvo. O grande problema é o seguinte: como é que eu posso conciliar para eu ter uma resposta certa para a pergunta: o que é pecado? Como eu concilio o significado dos termos em hebraico e os significados dos termos no grego para tentar ter uma definição melhor para a pergunta: o que é pecado? Então, usando e olhando para essas palavras usadas no hebraico e para essas palavras usadas também no grego, nós podemos concluir que pecado é um estado de rebeldia em relação a Deus. É uma condição de rebeldia em relação a Deus. Pensa assim, mais ou menos assim, para que você e eu possamos tentar entender. Pensa um determinado lar. E nesse lar, esta família tem, no caso ali, um filho mais velho. E esse filho mais velho, do nada, começa a ficar rebelde. Este filho mais velho, ele declara guerra contra os seus pais. E quando você tenta encontrar um motivo por que esse filho mais velho ele declarou uma guerra, não encontra-se o motivo. O moleque sempre foi amado, o moleque sempre teve carinho. Dentro das condições da família sempre houve suporte necessário para suprir todas as necessidades que aquele menino precisasse. Mas de um dia para o outro, do nada, em um determinado momento, de repente, este camarada começa a se rebelar contra os pais e proclama uma guerra contra os pais. É neste sentido que pecado ele significa. A essência do pecado é uma
condição. O significado do pecado é um estado, uma condição de se rebelar contra Deus, de proclamar uma guerra contra Deus, de se tornar um inimigo de Deus. Isso seria pecado. E esse estado de rebeldia é o que promove práticas, porque eu começarei a fazer aquilo que traz desgosto para o meu inimigo, como um filho rebelde, que ele começa a praticar tudo aquilo que é contrário à ótica dos pais, justamente para prejudicar os pais. Em relação a Deus é a mesma coisa. As nossas práticas de pecado é uma consequência da nossa condição rebelde, ou seja, porque eu sou pecador, eu cometo atos de pecado, e eu cometo esses atos de pecado porque eu agora estou no estado de guerra e eu acabo ofendendo então a pessoa que eu proclamei uma guerra. Entendendo agora o que é pecado, eu consigo compreender um pouquinho sobre a origem do pecado. E aqui eu quero deixar bem claro para você e gostaria que você frisasse isso. Deus não é o Criador, Deus não é o autor do mal e também não é o criador ou o agente do pecado. Confesso para você que eu tenho uma certa dificuldade em acreditar nessa teoria que diz que Deus ele é o autor do mal ou Deus é o criador do pecado. Quando olhamos para o livro de Jó, no capítulo 34, verso de número 10, Jó, na verdade, fala, mas Moisés escreve essa fala dizendo: portanto vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade do Todo-Poderoso e cometer a perversidade. Deus não comete maldade, Deus não é perverso, Deus não é iníquo, nem Deus não há sombra de mudança, não há variação, não existe a possibilidade de Deus fazer algo maldoso, porque Ele é santo, é perfeito, Ele é bom em todo o tempo. Então logo de cara eu te digo, Deus não é o autor da maldade, nem o autor do sofrimento, e muito menos o autor do pecado. Moisés complementa essa ideia dizendo em Deuteronômio 32:4 da seguinte forma: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é o Senhor. Quando olhamos para Tiago, Tiago diz que Deus não chega nem a tentar um determinado ser humano. Tiago capítulo 1, verso de número 13, Tiago diz: ninguém sendo tentado, padecendo tentação, ninguém sofrendo alguma coisa, ninguém cedendo à tentação, diga, de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Eu gosto de uma frase que C.S. Lewis, que era ateu, se tornou um dos maiores teólogos do cristianismo, escreveu diversos livros, desmistificou diversas coisas. Ele fala acerca do assunto, quando as pessoas começam a culpar Deus do mal, quando as pessoas começam a culpar Deus do pecado, aí é onde ele entra e diz: pior do que não acreditar em Deus é acreditar em um Deus monstruoso. Essa ideia de Deus ser o agente do mal, de Deus ser o agente do sofrimento, de Deus imputar sofrimento sobre seus filhos, sobre sua criatura, me perdoe, mas eu não consigo acreditar nesse tipo de Deus. Deus é bondade, Deus é amor. Acredito que você e eu, sim, nós plantamos e a lei da semeadura, ela é clara. O que plantarmos, colheremos. Se plantarmos vento, vamos colher tempestade. Deus, ele não tem nada a ver com isso. A maldade é uma escolha, como nós já vimos. Então, Deus não é criador do mal, mas como tudo começa? Antes de nós pegarmos Gênesis capítulo 1 e ver que Deus ali, ele está criando tudo aquilo que nós temos ideia do nosso reino material, nós vamos ver que antes de Deus criar o material, Deus está criando o universo espiritual. Deus criou o universo espiritual. E depois, quando Deus começa a criar o nosso reino material, o reino espiritual se regozija.
É isso que está escrito em Jó, no capítulo 38, verso de número 4 até o verso de número 7. Depois você pode fazer menção, depois você pode ler Jó 38, do 4 ao 7. Você vai ver que enquanto Deus está criando essa nossa realidade, os anjos, os seres espirituais, este mundo espiritual está se regozijando, está se alegrando com os feitos criativos do Pai. Então, antes de Deus criar a nossa realidade material, Deus criou a realidade espiritual. E nós concordamos e assim acreditamos que os anjos que foram criados antes da nossa realidade material, eles também foram criados com um dom que você e eu temos, o que chamamos de livre-arbítrio. Assim como eu e você temos o direito de escolha, os anjos também foram criados com o livre-arbítrio. E pela lei natural, nós vamos ver que todos os seres racionais são dotados da liberdade de escolher ser quem quiser ser e fazer o que bem entender. E é justamente aqui que o pecado nasce, através do abuso dessa liberdade. Onde nós vemos isso? No livro de Ezequiel, capítulo de número 28, verso de número 12, nós vamos encontrar ali um anjo abusando da sua liberdade. E quando ele abusa da sua liberdade, é onde ele entra no estado de rebeldia. E o profeta Isaías complementa o que o profeta Ezequiel profetizou depois dele, mas a expressão de Isaías que veio antes é um complemento de Ezequiel 28, em Isaías 14, verso de número 2. Você pode entender, pode ler, acompanhar aí, veja o que o profeta escreve. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Perceba, esse Lúcifer dotado do livre-arbítrio resolve tomar uma escolha, ter uma escolha, resolve optar por uma determinada vontade, ser melhor do que o Altíssimo. E onde é que ele começa a abusar da sua liberdade e começar no estado da sua rebeldia? Aqui na própria terra, tanto que em Isaías 14, verso 13, e Ezequiel 28, verso 13 também, nós vamos ver que ele estava na terra. E aí ele toma essa decisão, ele se rebela aqui e resolve subir para travar uma guerra lá no céu, para poder tirar Deus do seu trono e ser semelhante ao Altíssimo e dominar todas as coisas. É aí que nós vamos encontrar essa rebelião, essa guerra no livro do Apocalipse, capítulo de número 12, verso de número 7 até o verso de número 9. Diz a Bíblia que ele sobe, lá ele trava uma guerra contra Miguel e os anjos. Miguel e os anjos que estão do lado de Deus começam agora a lutar com o diabo e um terço dos outros anjos, que a Bíblia chama de dragão. E esse dragão, ele perde. Esse um terço de anjos que está ao lado de Lúcifer também perde. É onde ele é jogado de novo para a terra, conforme está escrito em Isaías 14, 12 e Apocalipse 12, 9. Nesses dois versos, nesses dois capítulos, nós vemos que ele perde a guerra. A sua rebelião não teve sucesso. Então ele é jogado de volta à terra. E Jesus confirma isso. Jesus disse que ele viu o diabo cair como se fosse um relâmpago, como se fosse um raio. Em Lucas capítulo 10, verso de número 18, nós vamos ver Jesus ele citando: eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Então ele perdeu a rebelião, ele se rebela, abusa do direito de escolha, de liberdade, aqui na terra, sobe, perde a guerra e ele cai de novo. E quando cai que nem raio, cai confirmado na maldade, nele não há mais bondade. Hoje ele é a personificação do mal, o diabo é a personificação da tentação. Satanás perdeu todos os seus direitos. O diabo, esse anjo de luz que tem o nome de Lúcifer, ele perdeu o seu direito de santidade, de bondade, bem como um terço dos anjos do céu também perderam esse direito de bondade, de santidade, foram confirmados na maldade. Todos eles perderam o seu estado original. Parte desses anjos que se rebelaram,
que estavam com Lúcifer foram guardados em prisões que a Bíblia chama de Tártaro, que está escrito em Judas, verso de número 6. Judas só tem um capítulo. Então, Judas, no verso de número 6, alguns desses anjos estão presos nesta prisão que a Bíblia chama de Tártaro, que também é traduzida para inferno. Outros estão livres e tentam fazer com que o povo de Deus ele se desconecte de Deus, entre no pecado, provoque práticas de pecado e, obviamente, um abismo vai chamando o outro. Então, a ideia é desumanizar a imagem e semelhança de Deus. Esses que estão livres trabalham para este propósito. Nesse estado de rebeldia, nós vamos ver que agora Satanás, Lúcifer, ele vem então em um jardim, ele tenta agora uma outra criação dotada do mesmo privilégio que ele tinha, o chamado livre-arbítrio. Ele encontra o homem, ele encontra a mulher, e o homem e a mulher eram suscetíveis, porque foram criados do pó. E como são criados do pó, um elemento frágil, um elemento vulnerável, e eles são dotados de livre-arbítrio, então o diabo olha para eles e percebe que neles há a mesma possibilidade deles errarem no mesmo erro dele, o que chamamos de ganância luciferiana. Tanto que a ganância de Lúcifer em Isaías, capítulo 12, verso 14, é a seguinte: eu serei semelhante ao Altíssimo. E é justamente nessa ganância luciferiana, dotada da liberdade, da vulnerabilidade, que ele pega Eva e consegue fazer Eva também fazer Adão errar, e ambos pecam. Acompanhe comigo Gênesis capítulo 3, verso de número 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, e sereis como Deus. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, ser como Deus. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Origem do pecado. Onde tudo começa? Através do abuso de um dom dado por Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio e escolhemos ser inimigos de Deus, se rebelar contra Deus. Como essa rebelião ela pode ter um fim? Só através do sacrifício de Jesus. Não existe outra possibilidade. Que Deus nos abençoe.